Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico Banif Invest. O mercado abriu bastante deprimido hoje, né? Deprimido no sentido não de queda, mas marrento, digamos assim. Vários papéis aqui vieram para o campo negativo e ao longo da manhã, principalmente agora esse finalzinho da manhã, e eu diria até mais, pegando essa última meia hora, o mercado lá fora reverteu em alta, o S&P reverteu em alta e com isso nosso mercado veio para cima também. Então agora ele testa o rompimento da média das bandas de Bollinger e caso ele venha fechar acima desses 56.600 pontos, momento 56.608, mas rompendo essa média, fechando acima da média, essa média das bandas de Bollinger vermelho, que é de 20 períodos, o ideal até seria que ele fechasse acima dos 650. Seria bem interessante, porque aí ele abre espaço, se livra dessa forte resistência e abre espaço para buscar os 55.760 e depois a banda superior de Bollinger nos 680. Estocástico comprado, CCI comprado em 11,38. Enfim, começa a sinalizar aqui uma possível melhora para o nosso mercado. Se a gente pegar aqui o S&P, a gente vê uma reação que no começo do dia vocês veem que ele negativou, enfim, ficou aqui, testou outra vez essa mínima dos 1.307. Ele fez mínima aqui 1.306,60 e agora revertendo, né, recuperando rompendo essas resistências todas, né? Ou seja, rompe a média das bandas de Bollinger vermelho, rompe os 1.315 e agora tentando romper essa linha de tendência de alta, que a gente pode, como ela está bem íngreme, eu posso traçar aqui e manter ela dessa forma. Por quê? Porque o ideal para um mercado em alta, uma alta consistente, que em termos de análise gráfica a gente chamaria de céu de brigadeiro, seria uma alta de 45 graus. Então a gente pode ir ajustando, né, somente para estudo, né? Se você está posicionado, aí você não e usa essa linha de tendência de alta como stop, você não vai mexer nela. Mas em termos de conhecimento de mercado, enfim, estudo de mercado, aceleração ótima de mercado, você pode baixar ela até um máximo de 45 graus. 45 graus, como eu disse, é céu de brigadeiro. Então, não seria... Por enquanto eu vou deixar ela aqui, porque a ideia é ver se ela rompe, se ela fecha acima dessa linha de tendência de alta aqui, que seria o ideal. Mas do jeito que o mercado já está lá fora, o S&P futuro e o Nasdaq futuro agora fazendo no máximo com 1% de alta, ou seja, a recuperação foi muito boa. Nasdaq agora 0,83 de alta, o S&P 0,76 de alta e o Dow Jones 0,87. Ou seja, o mercado recuperou bem e o ideal seria que ele viesse a fechar nas máximas do dia. Ponto negativo ainda, esse estocástico neutro está em 74%, mostrando que ainda tem espaço para subir. E o CCI também. O ponto importante do CCI, na verdade, é que ele está acima do zero. Enquanto ele estiver acima do zero, ele pode vacilar aqui, obviamente, vindo para cima, num patamar acima de 100, é uma compra conservadora para o CCI.
Então, por enquanto, parece que essa batida de ontem, essa queda forte de ontem foi muito mais um ajuste técnico desse movimento de alta da semana passada do que qualquer outra coisa. Se a gente olhar aqui o gráfico mensal do S&P, a gente vê que ele até tem espaço para realizar, ele tem espaço para vir aqui nessa linha de tendência de alta aqui, mas o ponto fundamental é que eles têm topos e fundos consecutivos mais altos. E o ponto fundamental, ó, estocástico vendido, o ponto fundamental é ver se ele consegue se manter no campo positivo esse mês. Agora, um ponto aqui que eu vejo aqui, o mercado dentro desse zigue-zague de alta, ele tem espaço para vir buscar essa linha de tendência de alta aqui. Ou seja, nem tudo está tão maravilhoso como a gente possa ver aqui no gráfico diário. No gráfico mensal ele tem espaço para realizar mais. No gráfico semanal, olha só que como ele já testou. Eu peguei esse último movimento aqui, ele já testou bem a retração de 50% de Fibonacci, praticamente chegando em 61,8 de retração, e agora tenta muitas resistências aqui no meio do caminho, tenta romper essas resistências. Ele já tinha feito aqui um candle que parece ser, mas não é, parece ser um padrão de envolvimento, mas não é, porque ele abriu dentro do corpo anterior, ele fechou aqui em 12,77, 1277,90 e aqui abriu 1278. Então não é considerado padrão de envolvimento, mas de qualquer maneira fechou praticamente na máxima. Por isso que a gente vê esse pequeno movimento de realização aqui. Esse movimento semanal, ou seja, ontem e hoje de realização, se deve à semana passada, à forte alta da semana passada. De qualquer maneira, ele tem aqui algumas resistências importantes, sendo que a principal aqui nos 1335. Ele fez ontem 1300. 1335. 1335 é uma resistência forte. E rompendo esse 1335, rompe também a média de 8 períodos aqui. A importância disso é que ele abre espaço para vir buscar não só romper esses 1340, 1352, mas vir buscar aqui um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Vem buscar aqui os 1358, que é onde passa a média das bandas de Bollinger. Esse é o objetivo de curto prazo. Mesmo que no gráfico mensal a gente vê que ele tem espaço para realizar, no gráfico semanal ele mostra que pode vir aqui antes de voltar a uma eventual realização. Petrobras de Vale Petro uma pequena alta. Deixa eu botar aqui no gráfico diário Petrobras. É uma pequena alta, ainda não convenceu. Tá certo? Tem esse moroboso dentro do canal de deriva. Ele testou mais uma vez, fez uma mínima aqui arredondando 18,30, ele fez 18,32, começa a melhorar, recuperar os 18,45. É importante, muito importante, que ele venha fechar acima desses 18,43. Por quê? Porque aí, se ele fechar acima disso, ele fez um fechamento aqui em 18,39, a abertura foi em 18,45. Ou
seja, se ele fechar em 18,45 ou melhor, o ideal é que ele feche acima desse 18,43. 18,45 ele forma uma cruz de Harami, que é uma figura de reversão altista pelo gráfico japonês. Ponto negativo está o estocástico vendido em 39%, mostrando que o papel tem espaço para realizar. Mas como os indicadores são alimentados pelo próprio gráfico, caso a nossa Petro venha a subir, esse indicador reverte em alta. Inclusive porque ele, nesse movimento de alta que fez, ele chegou aqui numa máxima de 65%, ou seja, não chegou nem a ficar sobrecomprado. Então temos aqui não temos divergência de topos, divergência de fundos, e nada impede dele reverter numa alta aqui. O que precisa é a Petrobras reverter numa alta, ou seja, fechar preferencialmente em 18,45 ou melhor, e com um aumento de volume. O Petro ainda está bem complicada a situação de Petro. Coisa, por exemplo, que já não acontece tanto com a Vale. A Vale fez um padrão de desenvolvimento aqui que não é típico. Um padrão de desenvolvimento, ele acontece no topo e no fundo. Ele está aqui um pouquinho acima desse canal de deriva, que aliás voltou o papel, tinha voltado para dentro dele ontem. Hoje já começa a tentar trabalhar a sua efetiva o rompimento efetivo de 37,25. Vamos ver se ele consegue se manter acima desse valor. Aqui também forma um Harami que perde um pouco a força, porque um Harami como esse daqui, depois do movimento de queda, faz de fundo e vem para cima, mas ele fica aqui com viés de alta. E fechando acima de 37,25, ele passa a ter um potencial para buscar já no próximo pregão os 37,95. Foi a máxima de ontem. Então o mercado ainda bem dependente. É impressionante como é que o nosso mercado é bem dependente dos Estados Unidos. Se lá sobe, aqui sobe. Se lá cai, aqui cai. E normalmente de uma forma um pouco mais alavancada, Só que hoje o S&P 0,78 de alta nesse momento e BOV 0,88, um pouquinho acima. Um papel que eu estive analisando aqui que preocupa um pouquinho, o OGX P3. O OGX perdeu um fundo importante. Deixa eu botar aqui direto no gráfico mensal. No gráfico diário parece que ele está formando um fundo duplo. Mas olha só, ele fez uma mínima aqui em 9,09. Isso no mês de agosto. Fez essa mínima e explodiu para cima. Já não é isso que a gente vê nesse movimento de queda aqui. Ele fez mínimo em 9,03. Agora em 9,33. Se ele perder esses 9,09 aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o histórico desse papel. Ele não tem muito histórico, mas de qualquer maneira eu vou até tirar isso daqui. Eu vou jogar um outro Fibonacci aqui, pegando dessa mínima para essa máxima. Vou botar essa mínima aqui e vou botar uma retração agora de 76,4. Ou seja, se ele perde esses 9,09 aqui, o próximo objetivo de queda está aqui em 7,50. 9,09 para 7,50 tem mais 17,5% de queda. Voltando para o gráfico semanal,
A gente vê que na semana ele fez mínimo aqui na semana passada em 9,03. Essa semana ele fez mínimo em 9,06. Se ele fizesse pelo menos uma mínima em 9,03 ontem, ele estaria formando uma pequena pinça aqui. Então ele fez mínimo 19,03 e ontem 19,06. Ponto positivo que o estocástico já está bem neutro no semanal, bem neutro, mas sobrevendido. E se a gente olhar agora no gráfico diário, a gente vê que ele está potencialmente formando um fundo duplo aqui. Ponto negativo é esse estocástico vendido lá nos 23. Mas o interessante seria ele fechar ou no 0 a 0, ou seja, fechar no 0 a 0 não, fechar no preço de abertura 9,48 ou melhor. Se ele fechar em 9,48 ele forma uma cruz de Orami. Se ele fechar na máxima do dia em 9,60 hoje, ele forma um pequeno martelo, que é a figura de reversão altista, e aí forma um Harami junto com o candle anterior, e aí, enfim, junto com o gráfico, com a teoria de Dow, a gente teria no gráfico japonês duas sinalizações de alta, e o gráfico teoria de Dow uma de alta, o que poderia causar uma possível melhora, sinalização de melhora para o papel. O papel já sofreu muito, e como terceiro principal papel da bolsa, ou ele começa a reagir ou ele vai perder o ranking. No mais, eu vi alguns papéis aqui, Gerdau, GBR 4, no momento subindo 2,10, 2,20. É um papel que está tentando, né, hoje tirar, anular esse padrão de envolvimento que deixou no dia anterior. Ainda não tem ponto de compra, mas ele simplesmente, para quem já está posicionado, isso aqui é um alívio, né? Eu vejo aqui outros papéis, como o PDG, por exemplo, subindo também 3,36. A importância disso é que essa flâmula, no caso aqui de continuação de baixa, tende a ser anulada. Ou seja, ele achou um patamar de sustentação dentro dessa área de deriva, está vindo para cima, mas uma compra consistente para esse papel só rompeu os 3,48. O papel que é interessante a gente olhar, CEMIG. O CEMIG sinalizava com uma bandeira, principalmente o CEMIG ON, mas devagarinho esse papel querendo retomar o movimento de alta. Se a gente pegar aqui no gráfico mensal, a gente vê que o papel já subiu muito. Olha só, olha essa atacada que ele deu aqui. Isso aqui ele começou em dezembro do ano passado. E precisa realizar um pouco, né? Vou pegar aqui um histórico maior. Porque esse papel nem sempre foi assim, mas ele sempre teve, né, de uns anos para cá, principalmente de 2003 para cá, né? 2003 foi um ano importante para a bolsa. Foi um ano, como vocês podem ver aqui no próprio papel, foi um ano onde o papel saiu de uma área bastante nebulosa, digamos assim, e foi final da era Fernando Henrique, início da era do Lula.
onde o mercado, enfim, começou a realmente escolher os louros, né, os frutos de uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, e aí a bolsa subiu, o estrangeiro botou dinheiro, enfim. Então foi bem interessante ver isso. E mais aqui, o interessante também ver nesse papel é que 2008, olha só o interessante, não teve crise para o papel em 2008. Então esse é um papelzinho, infelizmente, não, ou felizmente, não sei, é um papel que já subiu muito, precisa realizar, mas com certeza é um papel que, se realizar, ele vai devolver. A expectativa é sempre devolver 50% do movimento anterior. Então significa que ele está agora em 36, ele pode vir aqui para casa dos 28, 29. Eu vou botar aqui um template. Vou manter aqui assim, mostrando que o verde é a média das bandas de Bollinger, a banda de Bollinger verde, banda superior, banda inferior, média das bandas, e cruzamento 3 com 8. Mesmo num gráfico mensal, olha como é que ele funciona bem. É meio marrento aqui, enfim, testando a média das bandas de Bollinger como suporte, e aí deu uma compra espetacular aqui e foi lá em cima. E agora o papel tentando, né, retomar um movimento de alta, voltando para o gráfico diário, tentando voltar para um gráfico, tentando retomar um movimento de alta, mas por enquanto difícil. Mas é um papel para ficar de olho que já já ele pode melhorar. Bom, enquanto a gente fala aqui, lá fora realizando um pouquinho, o S&P realizando um pouquinho agora, e vamos ver, como eu disse, o que como fecha esse mercado lá fora, né? Do jeito que fechar lá fora, reflete aqui. Só para terminar, queria passar aqui os bancos. Ainda não deu ponto de compra. O Banco Itaú chegou muito próximo. Compra conservadora 29,42. Compra, desculpa, agressiva 29,42. Conservadora 29,76. BBDC4. É um papel que já vem em alta, né? Ele já é um papel agora que é para manter. Não é mais para comprar. Então ele já tinha dado um ponto de compra na semana passada. E agora muito marrento. Bem sobrecomprado lá nos 91%. Agora a Bradesco é para manter. E Banco do Brasil. Também deixando a desejar, essa possível formação de uma cunha de reversão, assim, já não existe mais. Na verdade até pode existir. Vamos dar mais uma chancezinha para ela aqui. Vamos ver se ela consegue reverter uma alta aí. Mas muito fraco. Bom, então vamos ficando por aqui. Mercado não vejo nenhum grande destaque hoje na bolsa. Alguns papéis aqui tentando melhorar. Eletrobras que deu no finalzinho, deu uma batida nele hoje, melhorando um pouquinho. Vários dos papéis que tiveram queda ontem
Foram papéis que já vinham num movimento de alta. E olha aqui o próprio Eletrobras aqui. Vou remover aqui, vou jogar um Fibonaccizinho. Aqui ele testou a retração, alfinetou 50% de Fibonacci. E agora querendo vir para cima, né? E aquele negócio que eu volto meio digo, 18,70 depois rompido, passou a ser um suporte importante. Ele veio e testou esse suporte, voltou a subir, já abriu hoje testando esse suporte outra vez. De qualquer maneira, pela expansão do estudo Fibonacci, a Eletrobras tem um objetivo lá nos 20,45. Vale sempre a gente traçar uma linha de tendência de alta. Enquanto o papel estiver respeitando essa linha de tendência, ele sobe. Ponto não muito positivo é que ele já está sobrecomprado em 85%, 86%, e começa, enfim, o estocástico começa a perder a força da alta. Mas por enquanto, quem está comprado é para manter. Eu não recomendo compra mais para esse papel. Ele está muito marrento, digamos assim, muito amarrado, como o resto do mercado, né? Então, é para trabalhar perdendo, por exemplo, de 8,70, seria um nível de stop para hoje, se já não foi estopado ontem. Tá certo? Vamos ficando por aqui. E às 4 horas da tarde a gente volta com o nosso call de fechamento. E lembrando que hoje, terça-feira, temos a nossa palestra sobre análise técnica. Toda terça-feira, depois do call de fechamento, na sequência, a gente começa uma palestra sobre análise técnica. Os temas são sempre variados e sempre abertos a sugestões. Se vocês quiserem sugerir algum assunto, é só postar, por favor, no fórum para a gente preparar o material. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde e até mais tarde.